Olá, bem-vindos a mais uma Fast Talk do JE desta vez para falarmos por instantes com o jornalista Carlos Fino, que acaba de editar em livro a sua tese de doutoramento, que tem por título Portugal-Brasil, Raízes do Estranhamento, e que está, como era de supor, a criar alguma polémica. Carlos Fino, obrigado pela disponibilidade para conversar connosco. Gostava que nos dissesse quais são as linhas gerais da sua tese e porque é que lhe parece que a tese está a causar tanto estranhamento, nomeadamente nas academias. Bom, muito obrigado pelo vosso interesse. Aquilo que eu fiz com a tese não foi propriamente mostrar que existe estranhamento. Eu parti dessa realidade, isso é uma realidade constatada há muito tempo. O que eu procurei fazer foi indagar quais as razões, como é que começou e porque é que se desenvolveu e permanece até hoje esse estranhamento inegável entre Portugal e o Brasil. E o que Inegável, eu descobri... mas apesar de tudo, constantemente negado, não é? Sim, constantemente negado por duas razões. Ela é negado no Brasil porque ele se tornou praticamente inconsciente de tão repetido que é desde a independência para cá, há 200 anos, é repetido pelo Estado brasileiro através do sistema de ensino e é repetido pela média do Brasil, pelos média do Brasil, numa espécie de renovação permanente do mito, através do cinema, através dos artigos de imprensa, tornou-se praticamente inconsciente. Portanto, ele é, em princípio, e por muita gente, até negado. Nem se dão conta disso, de tão naturalizado que ele está. E em Exato. Portugal ele é negado porque existe a ideia muito difundida ainda em Portugal de que o Brasil acolheria muito bem Portugal e os portugueses e seria até uma como é que é dizer, uma transposição de Portugal nos trópicos. E como existe essa ideia que está ligada também à ideia da benevolência genérica e da expansão portuguesa, então a tendência será também para negar. E mais do que isso, como nós estamos numa fase de aumento das relações, aumento do fluxo, do intercâmbio humano e até do aprofundamento das relações Portugal-Brasil em vários domínios, toma-se a nuvem por Juno, isto é, as pessoas, ao verem essa realidade, 300 mil imigrantes brasileiros em Portugal, dezenas de milhares de estudantes brasileiros em diversas universidades portuguesas, acham que isso é uma prova de que não existe antilusitanismo. Ora, isso não prova nada. Isso é a aparência das coisas. E nós sabemos, há muito tempo, que se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência não seria necessária. E o que eu fiz foi exatamente isso, foi um esforço de cariz científico aprofundado através de uma pesquisa histórica longa e documentada de que sim, existe esse antilusitanismo que permanece até hoje. Atenuado, claro, já não estamos no século XIX, em que houve atitudes que chegaram ao xenofobismo contra os portugueses aqui. Já não estamos nessa fase, mas persiste um antilusitanismo difuso, que é claro e que pode viajar incógnito a bordo dos aviões da TAP. Exatamente. Mas parece-lhe que esse antilusitanismo de que fala e que diz ser oriundo do Brasil se pode encontrar em outras regiões do mundo, em outras ex-colónias portuguesas, ou seja, de alguma forma a pergunta é a globalização patrocinada por Portugal na época dos descobrimentos, que insistimos muito em ter como benevolente, não será um excesso, esta benevolência não será claramente um excesso? Sim, nós temos que fazer um autoexame, porque estamos muito marcados ainda pela propaganda salazarista de 40 anos, que também criou essa ideia em nós de que tudo o que os portugueses fizeram no mundo foi de elogiar e louvar. À luz dos critérios de hoje e até do passado, não foi. Basta ver como os historiadores, já no século XV, XVI,
davam conta da chegada dos primeiros escravos ao Algarve, portanto, isso já chocava os historiadores portugueses da altura. Portanto, nós temos que fazer essa reflexão crítica sobre o nosso passado colonial. Isso certamente, não só em relação ao Brasil, como noutras partes do mundo. Agora, o que existe em relação ao Brasil é muito específico, porque nunca, em lado nenhum no mundo, os portugueses criaram tantas raízes como criaram no Brasil. E isso dificulta muito a análise, porque foram portugueses que fomentaram a independência do Brasil e foram portugueses que criaram o anti-lusitanismo. Pois claro. Como é que observa a reação? Eu diria que é uma reação que seria de esperar dos académicos relativamente à tese que acaba de tornar pública. Bom, eles basearam-se muito em declarações que eu fiz ao jornal brasileiro Folha de São Paulo e não leram claramente a tese, porque se eles lerem e quando lerem a tese vão ver que ela é muito mais nuanceada e é muito mais matizada do que eles imaginaram através das declarações e da reprodução das minhas declarações na Folha de São Paulo. E, claro, eles também refletem, em particular no Brasil, essa ideia dos meios intelectuais que praticamente negam a existência desse anti-lusitanismo, porque, como eu provo no livro, ele se naturalizou de tão repetido que é. Parece-lhe que há alguma forma de esse anti-lusitanismo ser ultrapassado, ou é uma coisa tal de maneira inculcada no espírito e na inconsciência de cada um de nós que acabará por manter-se ainda assim vivo? Sim, vai ser muito difícil, não é fácil. Ele está na raiz da própria nacionalidade brasileira. Os brasileiros, porque eram os portugueses dos dois hemisférios, temos que ter em conta isso. Exatamente. É claro que os índios e os negros escravos não faziam parte dessa nação portuguesa propriamente, mas quem estava no poder no Rio de Janeiro no século XIX e fomentou a independência eram portugueses e eram considerados, e assim se consideravam. E se falava nessa altura dos portugueses de ambos os hemisférios. Então, para criar e para explicar a independência, eles criaram essa ideologia anti-portuguesa, de tal maneira que ser brasileiro era ser anti-português, ab initio, desde o início. Por isso o anti-portuguesismo está no DNA da própria nacionalidade brasileira. Então, ultrapassar isto será muito difícil e exigiria da parte portuguesa uma atenção muito mais reforçada ao Brasil, e isso por razões várias, designadamente por falta de meios, Portugal não tem conseguido fazer. Portugal devia contrariar essa tendência e não o faz. Portugal baseia-se muito só na intensificação dos fluxos humanos, dos fluxos sociais, das trocas, e confia um pouco no sangue e na história para que isso venha a desaparecer. Mas, no meu entender, isso só por si não chega. Seria preciso uma presença muito mais atenta e persistente da parte de Portugal em relação ao Brasil. E isso não está a ser feito. Não está a ser feito, suponho eu, até porque se fosse feito, seria um pouco negar a história oficial que se vai contando dos dois lados do oceano, não é verdade? Sim, é uma história oficial que na realidade só existe, que é, como falou Eduardo Lourenço, nesse aspecto eu não digo mais do que aquilo que Eduardo Lourenço foi pioneiro em mostrar, nem sei até porque é que as pessoas se escandalizam tanto. No fundo eu estou a dizer o mesmo que já disse o Lourenço. A minha novidade em relação ao Eduardo Lourenço, que falava de um sonho falso e de um único sonhador, a minha novidade é mostrar como o antiportuguesismo está no DNA da nacionalidade brasileira e como é que ele tem sido mantido ao longo destes 2 séculos, não é? E essa é que é a novidade. Mas, no fundo, as pessoas sabem que isso existe, isso é uma realidade. A comunidade portuguesa no Brasil, há 200 anos, que não faz outra coisa que seja contrariar essa mentalidade brasileira em relação aos portugueses. Mostrar que os portugueses não são burros, como eles ainda acham que são, mostrar pelas obras
como os gabinetes de leitura ou as beneficências portuguesas, é um esforço extraordinário. E muito desse esforço nem foi sequer fomentado pelo Estado português. O Estado português permanece distanciado desse esforço. Veio da própria comunidade portuguesa aqui no Brasil. Merece o maior elogio, merece ser conhecido e mostra como os portugueses do Brasil que emigraram para aqui se têm esforçado, não têm feito outra coisa, que é mostrar que aquilo que os brasileiros difundiram, que eram os portugueses, não corresponde à realidade.